Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao canal do professor Fábio, no nosso curso de Lógica de Programação. Antes de começar, peço para você gentilmente dar um clique no curtir lá do vídeo. Se puder, assinar o nosso canal, porque isso ajuda a fortalecer a gente produzir cada vez mais vídeos para vocês, né? E puder indicar para amigos, colegas aí, para a gente aumentar nosso número de assinantes aí do canal, a gente consequentemente acaba produzindo mais material para vocês. Então, na primeira aula a gente falou sobre lógica de programação, que é lógica de programação, e a gente vai falar agora sobre sequência lógica. Nós falamos sobre abstração, né, que é o ato de você abstrair de uma situação, problema, como você pode solucionar aquilo, né, através, claro, de programação, lógica de programação. E nós vamos falar sobre uma parte importantíssima da lógica, que é a sequência lógica. Então, vamos lá? Vamos começar? Então, o que seria a sequência lógica? Na aula da aula anterior, eu coloquei para vocês que você precisa fazer uma determinada sequência de passos para se atingir um objetivo, não é isso? A sequência lógica, ela trabalha nessa instância. Então, toda vez que eu tenho uma situação, problema, eu preciso colocar por etapas, né, e tentar resolver esse problema. Para ficar mais claro e vocês entenderem, eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Então eu preciso ir até a região de Santo Amaro, aqui na zona sul de São Paulo, beleza? Então, o que eu preciso para ir até Santo Amaro? Então eu tenho algumas perguntas. Santo Amaro, aonde? Qual o endereço? Depois que eu tenho o endereço, eu tenho essa informação, o que eu vou fazer lá? Perfeito? E assim eu vou coletando uma série de informações. Isso é o que o analista de sistemas faz. Então, quando a gente vai desenvolver um sistema, ele é o profissional responsável por coletar a quantidade máxima de informações e abstrair o problema do cliente para tentar criar um sistema que resolva esse problema, né? E geralmente essa sequência lógica a gente enumera para ficar mais fácil de entender. Então eu tenho que ir para Santo Amaro, já sei o nome da rua, perdão, sei com quem eu vou falar, senhora, eu tenho todas essas informações. Então vamos para a parte prática, né? Então vou dar um exemplo para vocês. Então, número 1, eu tenho que sair de casa, porque dentro de casa eu não consigo fazer nada. Então vamos lá, deixa eu colocar aqui, sair de casa. Primeiro passo. Segundo, me encaminhar até o ponto de ônibus. Perfeito? Terceiro, aguardar o ônibus, que se chegou lá dificilmente. Eu estou colocando sem acentuação mesmo, tá, pessoal? Para ser mais prático, não parar a acentuação e tal, mas tem as acentuações aí. Mas eu não sei não, fiquem tranquilos. Quando o ônibus vier, dar sinal para o ônibus. Beleza? Dei sinal para o ônibus. Depois que eu dei o sinal para o ônibus, entrar. Primeiro aguardar, né? Porque senão você pode ser atropelado. Aguardar o ônibus parar e abrir a porta. Tá? Parar, aguardar abrir a porta, aguardar abrir a porta, depois subir no ônibus, e aí o que acontece? Eu vou verificar se tem algum lugar para que eu possa sentar, né? Ou antes da catraca ou depois da catraca. O que acontece? Quando eu tenho duas opções, sentar ou não sentar, aí entra um item chamado decisão, que se a resposta for sim para uma pergunta, eu faço um determinado passo. Se a resposta for não, eu faço outro passo diferente. Então aqui no 8, eu vou fazer uma pergunta. Eu vou falar, tem lugar para sentar? E isso eu não estou levando em consideração se está antes ou depois da catraca, tá? Então vamos supor que tem um lugar antes da catraca para a gente sentar. Tem um lugar para sentar? Sim. Então vamos se a resposta for sim, né?
Então, se a resposta for sim, me encaminhar para o lugar. E eu vou sentar lá no lugar. Se a resposta for não, eu vou aguardar de pé até que surja uma oportunidade para poder. Então, assim, tem lugar para sentar? Eu aqui posso ir para o passo 9 ou para o passo 10, nessa situação, tá? Depois que eu decidi o que eu vou fazer da vida, se eu vou sentar no lugar ou aguardar de pé, eu vou aguardar a chegada ao destino final. Então, vou ficar lá no ônibus aguardando, esperando esse chegar, né? Vou acompanhar a viagem. Quando chegar próximo à viagem, só que nesse caso eu não paguei ainda a passagem. Então eu tenho que sentei na frente, se tiver, tá vendo que sempre ele tem um nível de decisão? Então se tiver, eu sentei, não paguei a passagem. Eu posso ficar de pé ou sentar lá na parte da frente do ônibus? Posso também. Então, baseado na sua vivência, baseado nas experiências que você teve, é que você vai tomar esse tipo de decisão. É a mesma coisa, eu falo, olha, vai para Santo Amaro alguém que nunca pegou um ônibus, o cara vai ficar completamente perdido, vai pesquisar lá na internet. Nesse caso a gente presume acho que a grande maioria da população sabe qual é o passo a passo. Então, aguardar a chegada do destino final. Então, levantar, né, se você estiver sentado. Eu vou colocar aqui que ele já armazenou a informação do sentado ou de pé, né? Então, aguardar a chegada do destino final, pagar a condução. Então, vou lá, paguei, me encaminhar até a porta traseira, depois dar o sinal, né, para o ônibus parar, descer do ônibus, me encaminhar até o endereço e 17 fim, tá? Encerrei o meu processo, consegui atingir o objetivo. Em tese é simples. Isso aí, professor, é tranquilo. Quais são os problemas que aparecem, tá? A gente não usou um nível de detalhamento refinado. Então, vamos lá. Sair de casa, ir para o ponto de ônibus, aguardar o ônibus, né? E se o ônibus não passar? E se de repente teve uma greve e você não sabia e não passa nem ônibus, não passa perua, não passa nada? Vocês concordam comigo que aqui, se eu colocasse uma pergunta intermediária, por exemplo, tem ônibus? Se não tiver ônibus, não tiver perua nem nada, você não vai andando. Então você já teria que vir direto para o fim. Então são variáveis, né? São coisas que podem acontecer, que podem mudar completamente uma sequência lógica. É o que eu falei. Às vezes nós programamos uma sequência lógica e quando nós vamos fazer na prática ela não funciona. Porque vai acontecer alguma coisa que pode influenciar nessa sequência lógica. Esse foi um exemplo bem básico, tá? Sobre como é que a gente poderia criar uma sequência lógica para pegar um ônibus. É claro, está faltando informação, está faltando bastante informação, né? Aqui, por exemplo, eu coloquei, tem lugar? Se sim, me encaminhar para o lugar. Se não, aguardar de pé. Aí eu coloquei, aguardar a chegada ao destino final, né? Mas aqui, sentado ou em pé? Ele não fala, ele fez um diagrama aqui que já está abordando as duas situações. Então, existem algumas regras que quando nós vamos fazer uma sequência lógica, elas são importantíssimas na criação. E a gente vai ver agora quais são elas, tá? Então, vamos lá. Primeira regra da sequência lógica. Quando nós criamos uma sequência lógica para um computador, ele não entende dois comandos ao mesmo tempo. Então não adianta você falar levanta e paga a condução, ele não vai entender isso. Levantar é uma coisa, pagar a condução é outra completamente diferente.
Então, para o computador, ele é bem limitado em relação a isso. Ele tem que seguir uma sempre de cima para baixo e uma sequência lógica onde fala, primeiro faz isso, depois faz isso. Perfeito? Segundo, geralmente toda ordem, ela vem acompanhada de um verbo, que é fazer, levantar, caminhar, alterar, receber. Sempre vai ter um verbo vinculado a uma ordem, tá? Então, você sempre... eu fiz uma frase que tem dois verbos. Já não funciona porque você está infringindo a primeira regra, que dá dois comandos ao mesmo tempo. Beleza? Terceira regra, ser o mais objetivo possível, tá? Então, assim, as minhas ordens têm que ser claras. Faça tal coisa, pegue tal coisa, receba tal valor, calcule tal operador. Você não pode colocar muita informação, porque senão o computador não entende, tá? Lembrando que a sequência lógica, ela é uma prévia do que será quando você construir isso em algoritmo ou linguagem de programação. Então, se ela for construída de forma efetiva, o teu programa tem grande chance de funcionar 100%. Se você não conseguiu desenvolver essa lógica de raciocínio, o que pode acontecer? O programa não funciona, tem alguma ordem lá, e como ele é executado de cima para baixo, se a ordem 3 tiver com problema, ele vai gerar problema na 4, na 5, na 6, na 7, na 8, na 9, na 10 e assim por diante. Beleza? Então, primeiro, ele não entende dois comandos ao mesmo tempo. Segundo, todo comando está vinculado a um verbo. Terceiro, ser o mais objetivo possível. Quarto, enumerar os passos para que você não se perca na criação. Perfeito? E quinto e último, 90% dos sistemas que você vai fazer vai ter uma decisão, vai ter uma pergunta, né, voltada a uma decisão. Então vamos colocar aqui uma pergunta, a qual a resposta pode ser sim ou não. Se for sim, ele pode executar uma determinada tarefa. Se for não, ele executa outra. Então a gente vai ver daqui a pouco um exemplo onde eu consigo mostrar melhor para vocês em relação a isso. A quantidade de passos que você vai desenvolver vai depender muito de pessoa para pessoa, porque duas pessoas não pensam a mesma solução de forma idêntica. Então pode ter 15 passos, o outro pode fazer em 20, o outro pode fazer em 10. Mas se todos conseguirem atingir o mesmo objetivo, perfeito, show de bola, tá? Mas assim, sempre no seu ritmo, levando em consideração o que eu falei, a sua experiência, a sua vivência. Então tem coisas que você consegue abstrair de forma melhor. Tem coisas que, por exemplo, vamos fazer um sistema para borracharia. Eu nunca trabalhei numa borracharia, então eu vou precisar de uma assessoria de quem trabalha, eu vou ter que observar, ver como é que é a sequência lógica de trabalho daquele profissional, para aí sim conseguir desenvolver alguma coisa, perfeito? Então tem coisas que nós conseguimos, que é mais simples para nós, e tem coisas que não tem como fazer, eu vou precisar observar como é feito, eu vou ter que ter assessoria de um profissional que realiza aquele tipo de atividade, perfeito? Então nós temos esses 5 passos básicos aí para se desenvolver uma boa sequência lógica, perfeito? Então vamos fazer o seguinte, eu vou passar 2 atividades aí para vocês e vocês vão dar uma pausa no vídeo, tá? Tenta fazer, tira a pausa do vídeo e na sequência eu faço a correção, tá? Então vou colocar a primeira situação. A primeira situação é você fritar um ovo. Beleza? Professor, quais as informações adicionais, né? Então você está sentado na sala da sua casa. Então eu tenho que levar essa informação, talvez a mais importante para desenvolver essa sequência lógica. Por quê? Tem gente que a cozinha americana é do lado da sala, tem gente que o cara tem que andar até o fundo da casa, tem gente que tem que ir para o andar superior. Então por isso que eu falo da vivência, cada um vai fritar um ovo de um jeito, uns vão fritar com óleo, outros vão fritar com manteiga, uns vão usar frigideira, outros vão usar panela, mas qual é o objetivo claro? É fritar um ovo, beleza? Então no nosso primeiro exercício, dá uma pausa no vídeo agora, tá? E na sequência eu faço a correção. Bom, espero que você tenha dado a pausa no vídeo aí.
E nós vamos para corrigir a sequência lógica que você desenvolveu. Lembrando, não existe certo ou errado nesse primeiro momento, porque eu estou fazendo na minha vivência, tá? Você vai fazer baseado na sua. Então, qual seria o primeiro passo? Levantar. Vou colocar aqui levantar do sofá. Então, levantei do sofá, beleza? Segundo passo, me encaminhar à cozinha. Estou indo para a cozinha, tá? Até aí sem novidade. O nosso objetivo é fritar um ovo. Então eu vou abrir a geladeira, né? Porque não dá para pegar com a porta fechada. Abrir a porta, na verdade, né? Abrir a porta da geladeira. E aí eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma pergunta, uma decisão aqui. Tem ovo? Tem ovo. Se o 5 aqui seria o sim, tá? Sim. Pegar ovo. Beleza? E se não, professor? Pegar o ovo e vou colocar aqui o não, tá? Fim. Ou eu colocaria vá para o fim. Vá para o fim. Só que o que acontece? Como eu estou executando de cima para baixo, o pegar o ovo não pode ficar aqui no sim. Então seria assim, ó. Sim, passo. Vamos tirar ele aqui. Passo 7. Ele pula o 6. Porque ele não vai, porque se eu executar na sequência, ele vai para o fim. Então aqui no passo 7, ele coloca o seguinte: pegar o ovo. E aí o 8, fechar a porta. A porta da geladeira. Beleza? Como eu não sei ainda qual é o passo que eu tenho que seguir, eu vou deixar em branco. E a hora que eu terminar o meu diagrama, minha sequência lógica, aí sim eu volto para falar qual que é o passo do fim. Porque se eu deixar ele em sequência, ele vai fazer os 5 e os 6. E não é para fazer. Então, se sim, ele vai para o passo 7, ele pega o ovo. Se não, ele vai para o final, que vai ser o passo 15, passo 20, seja lá qual for, a gente vai determinar aqui. Beleza? Depois, 9. Pegar. Opa, mas eu tenho que lembrar que eu tô com esse ovo na mão. Eu vou colocar ele na pia. Então, colocar ovo na pia. Tô com as duas mãos livres agora. Passo 10. Como na minha casa tudo é uma coisa do lado da outra, abrir porta do armário. 11. Pegar frigideira. Até aqui coloquei o ovo lá, peguei a frigideira. Estou com uma mão ocupada da frigideira. Então vamos lá. 12. Fechar porta do armário. Beleza? Fechamos a porta do armário. Estou com uma mão livre, posso pegar outra, tá? Então, ao pegar o óleo com a outra, ou a manteiga, como vocês acharem melhor. 13. No meu caso, o óleo fica embaixo da pia. Então, abrir porta da pia. 14. Pegar o óleo. Eu tô com as duas mãos ocupadas, mas dá para dar uma empurradinha na porta. Então vou colocar lá, fechar porta. Beleza? Então tô com as duas mãos ocupadas. Então o que eu vou fazer? Coloco a frigideira no fogão, na boca, né? Na boca do fogão. Coloquei lá. Agora nós temos um problema. Por quê? Eu preciso colocar o óleo em cima, né? Quando eu falo em óleo, não adianta eu colocar uma pitada, uma colher. Eu tenho que... O computador só vai entender números. Então vamos dar um exemplo aqui, tá? Vou colocar 2 ml de óleo na frigideira. Beleza? Coloquei 2 ml, porque o computador só vai entender número.
Então eu preciso colocar, é como se fosse uma receita de bolo. Uma receita de bolo é uma sequência lógica, tá? Coloquei óleo na frigideira. Tô com óleo na mão, então vou lá. Colocar óleo na pia. Beleza? Coloquei lá. 19. Acender boca do fogão. E aqui caberia outros níveis de decisão. Exemplo, fogo baixo, fogo médio e fogo alto. A gente não vai entrar nesse nível de decisão para ficar mais simples de vocês entenderem. Passo 20. Quebrar ovo em cima da frigideira. Que nós teríamos, se fosse uma máquina realizando esse problema, nós também teríamos um problema grave, porque imagina duas garras e a força que ele tem que colocar, o ângulo que ele tem que virar o ovo para quebrar e não cair pedaço do ovo, pedaço da casca lá dentro. Mas isso também a gente não vai entrar nesse nível de detalhamento. Depois eu preciso falar para ele quanto tempo ele deve aguardar. Então eu vou colocar aqui, aguardar, cadê? Aguardar, aguardar 3 minutos, né? A gente coloquei um tempo em média aí, vai depender de fogão para fogão. Mas qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo, claro, é fritar um ovo. Não é colocar sal, não é temperar, não é colocar no prato e não é comer. O nosso objetivo, claro, é fritar um ovo. Beleza? Então, o que acontece? Quando eu aguardei os 3 minutos, em tese, meu ovo está frito. Então, não é desligar o... eu precisaria desligar o fogão porque faz sentido. Não tem problema. Coloca aqui, desligar a boca do fogão. Desliguei a boca do fogão, gente, fim. Porque o meu objetivo era fritar um ovo. Eu já poderia ter parado aqui no 21, mas eu ainda desliguei a boca do fogão. Enfim, vou deixar sujo lá, mas o meu objetivo, que era fritar um ovo, eu já consegui. Então, como eu sei que o meu acaba no 23, eu coloco aqui, complemento o passo 23. Beleza? Então, essa foi a sequência lógica baseada na minha experiência de fritar um ovo. Vocês estão vendo que para nós, para quem faz isso diariamente, tal, é uma coisa simples, você não precisa pensar para fazer, porque entra na lógica de raciocínio. Você já fez tanto que é uma sequência lógica que já está no seu cérebro, já está na sua mente. Mas se eu tivesse que fazer uma receita para quem nunca fritou um ovo, né? Por exemplo, a força que eu colocaria no ovo. Tem coisas que é difícil de explicar. Então, se é difícil de explicar para uma pessoa, para um ser humano, imagine para um robô. Então, tem que ser o maior nível de detalhamento possível. Beleza? Então esse foi o nosso primeiro exercício, né? Lembrando, não precisa ficar igual o meu na quantidade de passos. Tem que ter mais ou menos o mesmo sentido, porque cada ser humano pensa uma solução de uma forma diferente. Então, para não ficar muito extenso, a gente termina agora essa aula de sequência lógica de fritar um ovo, e na próxima aula eu passo uma próxima atividade para a gente fixar bem esse conceito, tá bom? Então, obrigado a todos que assistiram até o momento. Se puder, dá um like aí no vídeo, assina o nosso canal, ativa o sininho lá para poder a gente produzir mais material para vocês, e aguardo vocês na próxima aula, tá bom? Um abraço a todos, até mais.